Há pouco mais de uma semana para o término do prazo de solicitação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, 21% dos municípios baianos ainda não apresentaram o plano de ação ao governo federal, que é uma etapa essencial para as cidades que pretendem receber os recursos. A plataforma de cadastro está disponível desde o último dia 12 de maio, um dia após o lançamento da lei em Salvador. E os 155 municípios baianos que não se prontificaram ainda podem apresentar o plano até o próximo dia 11 de julho. Aqui em Salvador, a Prefeitura anunciou que mais da metade dos recursos destinados ao setor cultural na capital baiana vai ser direcionada a projetos de pessoas negras e indígenas. A gente fala mais sobre o tema e também outros assuntos, como a festa do bicentenário do 2 de julho, celebrada neste domingo, e conversa agora com o presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, João Jorge. Obrigado. Bom dia, Bahia. Bom dia, Salvador. FM à tarde. A Paulo Gustavo é um incentivo muito bacana, simples e fácil. O estado da Bahia vai receber 286 milhões, a cidade de Salvador 24 milhões, e desses 24 milhões, a prefeitura está botando mais 24 milhões. Isso significa um recurso, um dinheiro para pessoas, no CPF, pessoas físicas, que ficaram no período da Covid sem apoio, sem poder fazer atividades nenhuma, e que agora podem facilmente ter acesso a isso. A gente está vendo aqui que são 155 municípios baianos que ainda não adotaram, não é, seus planos de ação. A Fundação Palmares tem adotado alguma estratégia para incentivar, para apoiar esses municípios? O Ministério da Cultura como um todo, dirigido por Margarete Menezes, tem feito vídeo, tutorial, caravana, e a Fundação Palmares está estimulando os afro-brasileiros a receberem. E conversamos com Salvador, com Rio de Janeiro e São Paulo, para que desses recursos que vai receber, a cidade pratica ação afirmativa para os afro-brasileiros. É o caso de Salvador. 60% do que vai chegar aqui será para a população negra e indígena, o que é espetacular. É mais de 12 milhões de reais em Salvador. O Rio de Janeiro tem 48 milhões. Isso significa que você que faz um vídeo, você que faz uma música, você que faz um desenho, você pode dar entrada nesse programa e receber algum recurso para produzir melhor sua cultura. Então, isso é uma nova política do Brasil no que diz respeito à cultura para as cidades, para o município onde as pessoas vivem. Agora, qual é a avaliação que você faz desses municípios que ficaram aí por último, né? Estão na reta final, não apresentaram ainda? São dois problemas. Primeiro, a falta de existência de uma Secretaria de Cultura ou de Igualdade. E o segundo problema é a decisão dos gestores, prefeitos e outros de não pegar esse recurso porque é um recurso do governo federal. O que é péssimo, já que é um recurso para pessoas. Decisão de não pegar os recursos, sim, por serem do governo federal? Do governo federal. Ou seja, uma rusga política, certo? A cultura no último governo foi muito atacada, foi muito ameaçada. E ainda tem gente que continua achando que a cultura é só festa. Ontem, por exemplo, o dia do 2 de julho, eu estive no Pelourinho o dia inteiro, e a movimentação econômica daquilo é um verdadeiro carnaval, uma festa a mais, em julho. Todos os lugares tinham fila para almoçar, para comer, para isso, para aquilo, fora as praças. Então, assim, a cultura é um ativo econômico importante no Brasil, na França, nos Estados Unidos, e no caso da Bahia e de Salvador, é provavelmente a sua principal área para serviço. Só que alguns gestores ainda entendem que não devem ter esse recurso no seu município. Ora, 24 milhões, 48 milhões, 150 mil, 500 mil, é importante para aquela pessoa que normalmente não tem acesso nenhum. É um recurso que vai ficar represado caso não seja captado? Ele, se não for usado até 23 de dezembro, ele irá para o Tesouro Nacional. Acabou. Sai do Fundo de Cultura. Ele sai totalmente e mais. Ele foi um valor que era para ser aplicado na Covid. O governo anterior impediu isso. O Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decidiu, não, precisa liberar isso. A Aldir Blanc já foi na raça, né? A Aldir Blanc vai ser 5 anos seguidos. Uhum. De qualquer forma, veja, no geral, nós reclamávamos todos da falta de incentivo à cultura. Agora, esse ano, o Ministério tem no total 10 bilhões para aplicar em 27 estados. Ora, com isso, toda uma agenda de cinema, teatro, circo, atividades individuais, artes plásticas, escultura, pode ser agilizada. E nós estamos no momento que precisamos fazer isso. Agora é a hora da economia criativa. A economia criativa ativa
em vários lugares do mundo, desde as startups de internet, nos casos dos portos, até mesmo a produção de eventos. Agora, João, você fala dessa ênfase na temática étnico-racial e da importância de aproveitar essa oportunidade, né? Quando a Lei Paulo Gustavo foi lançada aqui em Salvador, veio praticamente todo o Ministério da Cultura, veio para cá, se reuniu, etc., para preparar esse momento, né? Que tipo de suporte é possível, ou se é que as prefeituras já estão contando com algum suporte, orientação do próprio Ministério da Cultura, e o que devem fazer aquelas pessoas que são as agitadoras culturais em municípios, são os artistas dos municípios, etc., desses municípios que não pleitearem o recurso da Lei Paulo Gustavo? O que é que essas pessoas podem fazer? Bem, o prazo termina dia 11 e não pode ser prorrogado, por causa da sequência de ações até dezembro. Tem os editais, as etapas de julgamento. Não pode ser prorrogado. Então, assim, a população, as pessoas, devem procurar o gestor e propor que eles filiem a esse sistema. Por iniciativa própria não tem como, né? O município não vai ganhar nada se não se filiar. As pessoas não vão ganhar nada, a cultura não vai ganhar nada. Agora, a contrapartida ou a oposição a isso. Pessoas vão receber recursos, pessoas vão produzir, o município vai desenvolver mais atividades culturais. E com isso, nós ganhamos, todos ganhamos. É um incentivo raro. Nunca houve antes no Brasil esse tipo de incentivo. Agora, e o Ministério está fazendo tutorial, tem uma equipe de tirar dúvidas. Diariamente você pode acessar o Ministério da Cultura, a Funarte, a Fundação Cultural Palmares, e tem sempre alguém diariamente para explicar ao gestor, às pessoas, como proceder. O bom é que isso está criando um novo sistema de comunicação entre as pessoas, o governo federal e os entes do governo federal. A Funarte, a Palmares. Então você diz, eu quero falar com a Palmares. Entra no site e vê lá como ter acesso a isso. O Ministério da Cultura entra e vê como ter acesso a isso. Fora isso, foi feita uma caravana que nesse final de semana passou pelo Amapá. A ministra, antes de vir à Bahia, estava no Amapá, conversando, dialogando, informando como é isso. Agora é boa vontade dos gestores, a população local pressionar, lamentavelmente eu tenho que dizer isso, olha, tem uma grana aí pra gente aqui, pô, que tal nos ajudar? Como é que você avalia aqui em Salvador a decisão da Prefeitura de destinar mais da metade dos recursos para o setor cultural para projetos de pessoas negras e indígenas? Olha, isso foi fantástico, está sendo um exemplo para o Rio e São Paulo, onde hoje está se conversando isso. Hoje o secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Calheiro, está na Bahia, está em Salvador, devemos conversar. Foi uma medida que o secretário de Cultura, Pedro Torinho, junto com o prefeito tomou, que tem um impacto no país inteiro. A lei permitiu apenas 20% de ações afirmativas, porque tem estado que não tem tanta população negra, indígena, ficou a critério local. A Bahia saiu na frente, Salvador saiu na frente, e o governo do estado também deverá fazer isso. Vamos lembrar, o estado da Bahia é um estado com grande população de africanos e indígenas. Quer dizer que, no geral, são no máximo 20% para ações, pra lei Paulo Gustavo. O que não impede de alguns municípios destinarem recursos em quantidade pode maior. ampliar para 30%, 40%, 50%. Não pode passar de 50% porque ficaria inconstitucional. Você não pode tirar do direito geral uma possibilidade de disputar e ter isso. Mas no caso de Salvador, com a cidade pobre, agora com 2.400.000 pessoas, diminuiu, né? É que isso vai diminuir também o fundo de transferência e de repasse. O FTM como é que nós vamos ter recursos se não tiver uma política de ação afirmativa intensa? A nossa pobreza vem da escravidão, vem da independência do 2 de julho de 1923. A República atravessou esses 5 séculos endêmica. Os mais pobres de Salvador são os bairros pobres, os bairros periféricos, os descendentes de africanos. Então, digamos, 24 milhões, 12 milhões vai para essa população. Então, isso ajuda muito. E a Prefeitura de Salvador está dizendo que vai colocar mais 12 milhões. No total, 24 milhões. No total, será 48 milhões destinado a Salvador a partir de agora. E já está sendo liberado o recurso. Tem uns lotes, a partir de junho e julho começa a ser liberado. Então, o gestor escreveu sua cidade, desde maio, ele começa a ter os recursos agora. Se ele fez o plano de uso disso, então facilmente ele vai ter acesso à sua população para esse recurso. Uma ideia do Ministério da Cultura e também da Palmares é facilitar agora o acesso das pessoas.
Chega de editoriais complexos, simplificados e, ao mesmo tempo, dirigidos a um único grupo. Nós lançamos Na prática, inacessíveis. Vamos falar diretamente. Nós lançamos 2 editais. O edital Palmares de Artes, com R$15 mil, qualquer pessoa se inscreve, e o prêmio Luiz Melodia de Música, R$50 mil. R$30 mil para o compositor e 20 mil para o intérprete. Então eu faço uma música tipo MP3, vou concorrer. R$30 mil se eu sou compositor, 20 mil para se eu sou o Quantas intérprete. premiações? São 40 premiações cada uma. Só que nós encontramos um orçamento do ano passado, da gestão passada, que não tinha estímulo nenhum para essas produções. 40 não é pouco, não? É pouco, porque é um orçamento anterior. Nós estamos 6 meses no novo governo e estamos programando um novo orçamento para 2024. Orçamentos com mais robustos e prêmios mais robustos. Agora é preciso também ter um prêmio de R$15 mil, porque imagine alguém muito simples que pode acessar R$15 mil, começa a ter uma ideia de trabalhar com cultura e dinheiro. Cultura e dinheiro não é impedimento. Essa visão muito portuguesa, espanhola, muito católica, porque olha, você não deve ganhar dinheiro porque você faz cultura. Porque nós tínhamos o mecenato, os grandes artistas eram patrocinados pelos reis. Tem que inverter essa lógica, né? Temos que ver quem faz a cultura, quem faz as culturas, as manifestações culturais, precisa comer, viver, colocar o filho na escola. O jornalismo é um pouco assim, né? Faz uma comunicação que todo mundo acha que pode pegar e reproduzir. Faz uma comunicação que ajuda as pessoas a esclarecer o que tem. Hoje a nossa ideia é Lei Paulo Gustavo, prefeito, por favor, feliz sua cidade. Lei Paulo Gustavo, produtores culturais, por favor, diga ao seu gestor da sua cidade para escrever. E mais, se inscreva nos projetos. Capoeira, tenho falado com a tua matéria. Bloco Afro aqui, falei muito com o Vovô e com o Alberto Pita. Terreiros de candomblés, todos podem escrever, ou para memória, ou para fazer um centro de memória, para uma pequena publicação, ou para fazer uma peça de teatro, ou para apresentação na rua. Produto audiovisual, que tem também espaço. O audiovisual é 70% da Lei Paulo Gustavo. É muito legal. Fantástico. E nós precisamos do audiovisual, porque recentemente a gente perdeu, ou saiu desse plano uma Estela. Saiu uma Cota Valdina. Nós temos um homem... perdido Jaime Sodré. Jaime Sodré. São bibliotecas vivas, que se não tiver a memória audiovisual, parte desse conhecimento começa a se perder. Ô, João, agora, como nós estamos no dia 3 de julho, né, que é uma data importante também, né? Um dia depois ao 2 de julho, dia também de combate à discriminação racial. E você falou da situação anterior e do orçamento que foi preparado pelo governo anterior. Em muitos espaços do governo, os gestores que assumiram falam da terra arrasada, do desmonte. No caso da Fundação Palmares, isso aconteceu no plano simbólico, aconteceu também no administrativo. Qual é a condição que você encontrou? Porque a Fundação Palmares, ao longo dos 4 anos, foi sempre notícia e sempre pela negativa, a ponto do próprio ex-presidente pensar em sugerir mudar para a Fundação Princesa Isabel. Bem, a Fundação Cultural Palmares sofreu nos últimos 6 anos um processo de desativamento. Ela foi criada por lei em 22 de agosto de 1988, no governo Sarney. O governo Collor tentou acabar no Congresso, não conseguiu. E do governo Temer para cá, ela foi sendo desativada, transferida de ministério para ministério, tendo seu orçamento ficando pequeno. E nós encontramos funcionários insatisfeitos, ela funcionando no almoxarifado da IBC, e simbolicamente sem o seu poderoso símbolo, que é o símbolo da justiça, o símbolo de Xangô. Ora, nós mudamos o símbolo, revogamos e trouxemos o símbolo de volta, tiramos as cores dos banheiros, que eram da família imperial da Princesa Isabel, o azul e amarelo, né, e colocamos todo o amarelo-ouro do panafricanismo. Não temos nenhuma notícia negativa em 6 meses, não atacamos ninguém do movimento negro, não atacamos mulheres negras, não atacamos Martinho da Vila, não atacamos Gilberto Gil. Como tinha acontecido, retomamos o papel dos 81 personagens que estavam na internet, que o gestor anterior queria tirar. Os 5.500 livros de uma biblioteca fantástica, a Biblioteca Oliveira Silveira, está sendo preservado, está sendo desinfetado. E vai ter uma casa nova para Palmares em agosto, que vai ser uma Casa da Cultura Afro em Brasília, que vai ter exposição do acervo da biblioteca, vai poder receber embaixadores e pessoas simples, fica perto de ponto de ônibus. Nós estamos caladinhos trabalhando, porque a Bahia tem um papel importante. Teve professor Bira, presidente, Zulu Araújo, presidente, teve
vários presidentes como Cobrinha. E a Palmares é a cara da cultura no Brasil. Do governo federal, foi o organismo mais atacado por uma pessoa que dirigia a Palmares, junto com o presidente. Não se atacou a área econômica, não. O alvo era a cultura, os artistas, e o alvo era Palmares dentro da cultura. Então, há todo esforço agora, não só do presidente, mas da equipe que está lá, uma equipe fantástica, da ministra Margareth Menezes, do presidente Lula, de a Palmares voltar a ser o ator que já foi um dia. Relação com a Afro-América, Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, com os países africanos, foram 8 embaixadores na posse. Agora, na entrega da nova casa, a gente está convidando 15 embaixadores africanos. Devemos ir a Gana agora, recentemente, em julho, para uma nova parceria entre Gana e o Brasil, Gana e a Bahia. Ou seja, são 54 países africanos, alguns dos quais muito importantes, como a África do Sul, o Egito, a Etiópia, economicamente, e parcerias com o Brasil, e que a Palmares se afastou disso. E para finalizar, do ponto de vista da nova Palmares, reatamos um convênio com o Itamaraty para formar diplomatas. Eram 20 vagas para esse curso e nós conseguimos uma bolsa de 30 vagas. Então você vai receber R$30 mil para estudar, para se preparar para o concurso do Itamaraty. Hoje, a melhor profissão no serviço público do país é o Itamaraty. João Jorge, para a gente encerrar, a semana passada a gente respirou o 2 de julho, a semana toda, a consagração, não é, da data festejada ontem e tal. O que está faltando para o 2 de julho se consagrar de vez como a data da independência do Brasil, não só festejada na Bahia, mas Brasil afora? Olha, está faltando, na verdade, que os demais estados, demais cidades compreendam a dimensão da independência de um país. Os Estados Unidos é 4 de julho, será amanhã. França tem uma data importante, que é o 14 de julho, que é o dia da queda da Bastilha. Sempre um país que luta por sua liberdade, a data da independência não é um ato simbólico aqui ou ali, não. Teve o ato simbólico de Cachoeira, Santa Amaro, e teve também São Paulo. O dia da independência é o dia da derrota do opressor. Então, o 2 de julho precisa ser comemorado no Rio, em São Paulo, em Macapá, no Recife, em Olinda, de tal forma que é a Bahia que tem que liderar isso no Congresso e no Senado e na Câmara, para que os demais gestores também vejam nesse ato um ato brasileiro. Ontem a gente conseguiu fazer um carnaval sobre a independência do Brasil na Bahia, conseguiu mostrar personagens, ainda há uma invisibilidade com os heróis da Revolta dos Búzios, de 1798, João de Deus, Lucas Danta, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga. Mas a gente precisa contar a história de 1798 até 1835 com a Revolta dos Malês. E fazer isso conversando com todos os secretários de Cultura dos 27 estados. Na semana passada, no Rio de Janeiro, eu conversei isso com a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Há uma previsão em setembro de fazer homenagem ao 2 de julho. E eu estou dizendo assim, independência do Brasil. Mas na Argentina, ontem, teve uma grande festa pela independência do Brasil do 2 de julho. Já que o Olodum tem uma grande conexão com a Argentina e com isso tem muita coisa lá. Agora, nós precisamos parar de falar isso como se fosse uma coisa da Bahia. Cada vez que a gente reforça que é da Bahia, exato, é de Salvador, a gente pede o outro de se apropriar e comemorar. Então, essa data tem que ser nacional, as heroínas e os heróis nacionais, e as cores disso tem que ser de todo o Brasil. Se a gente insistir na tese de que é nosso, porque é pequenininho, será pequeno. Se fizermos isso como uma independência do Brasil, e nós temos 4 anos para tratar desta forma, vai ser importante. Ontem o presidente Lula estava aqui, a ministra Margareth Menezes estava aqui, a ministra Liera, mas precisa transferir a data do governo federal todo para o 2 de julho aqui, para que os 37 ministros tenham compreensão da importância disso do ponto de vista humano. Maravilha. Em que pese o 2 de julho, a independência, precisar responder ainda a desigualdade sobre negros e índios. O 3 de julho, que é hoje, foi uma data de muita decepção, porque aqueles que lutaram para explodir, para destruir o colonizador, voltaram a ser escravos, voltaram a ser perseguidos. E agora, em 2023, a população indígena, a população cabocla, os afro-brasileiros, não tem muito o que comemorar. Então tem que ter independência, igualdade e fraternidade. E não pode ser uma coisa só. Né? João Jorge, muito obrigado. João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Cultural Palmares. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. Até uma próxima. Quero voltar mais vezes. Obrigado, viu? Paz, Luiz. Um abraço. 8h25 na Tarde FM.